Então, tem um montão tem um tempão que eu não prego nada, que eu não posto nenhum vídeo meu, né? Deixa eu falar para você. Ontem, no dia 25 de agosto de 2018, eu estive na primeira igreja batista do Grajaú para estar falando sobre a saúde mental do negro, né? É um movimento negro que eu faço parte, MENE, é isso aí. Movimento Negro Evangélico. É muito legal, direcionado, né? Dirigido, tem uma liderança legal, o pastor Davi, pastor Marcos Davi, que é um homem entendido nessa situação, um estudioso, né? Um pesquisador estudioso nessa situação, formado, mestrado, enfim. Com tudo isso que nós sabemos que a pessoa acaba se preparando, né, para fazer. E aí, diante disso, o que eu quero esclarecer para você? Há muito tempo eu venho postando muitas coisas sobre o negro, situações, atitudes, enfim, coisas concernentes ao racismo. Essa que é a verdade. Eu quero esclarecer para você uma coisa. O movimento negro, esse movimento MENE, né, Movimento Negro Evangélico, ele não tem intenção de dividir nada, nem de desqualificar liderança eclesiástica nenhuma, nada. O único desejo que temos no movimento negro, né, é falar um pouco do racismo no ambiente episcopal, no ambiente eclesiástico, né, no ambiente protestante, evangélico, então, como você queira denominar. E sendo assim, nós entendemos o quê? Que esse racismo, né, ele acaba demonizando as expressões da nossa ancestralidade e nos exclui, né, dos espaços de visibilidade. Então, o que nós entendemos nisso? Simplesmente nós queremos, né, e temos o direito, como Igreja de Cristo, né, isso, de falar desse assunto, de esclarecer esse assunto para as pessoas que têm dificuldade. Nós encontramos N resistências. Então, ontem foi um dia interessante no caso, para minha visão, para o meu conhecimento, desse movimento que esteve lá. Nós tivemos vários debates. E aí, o que eu quero dizer para você também? O meu esclarecimento, para você que vai me ouvir, tendo a pele preta, tendo a pele escura, tendo a pele negra, tendo a pele branca, não quero dizer para você aqui que Deus está dividindo nada, que Jesus divide, não é isso. Mas eu quero esclarecer para algumas pessoas o seguinte, né? O relato bíblico, ele ocorre na África, não é assim? O relato bíblico, ele ocorre na África, ele ocorre na África, numa época pré-colonial, não é isso? Uma época pré-colonial. Então, nós temos uma população majoritariamente negra, não é assim? Então, nós vamos encontrar personagens bíblicos, graças a Deus, se você crê que a Bíblia é um livro escrito por Deus, é a boca de Deus falando. Por que essa conversa, pastora Ana? Porque o negro, assim como na área secular, que está acontecendo uma luta muito grande dos movimentos negros para poder rever essa situação do negro no Brasil, ou melhor, no mundo, que não tem visibilidade. Ah, pastora, mas eu não sou racista, eu gosto de todo. Não, a questão não é essa. A questão é o silêncio da nossa liderança. A liderança eclesiástica no Brasil, eu ainda não vi líder nenhum vir falar um pouco do racismo dentro das igrejas. E nós sabemos que tem. As pessoas falam que não, isso é coisa da sua cabeça, não, pastora, não é bem assim. Mas a verdade são os fatos, né? Nós estamos vendo os fatos. Aí, dentro de tudo isso, o que nós entendemos como saúde mental? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um estado, né? A saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades e recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir com a sua comunidade, enfim. Então, essa é a saúde mental. Lá no livro de 3 João, eu não sei onde está a minha Bíblia agora, está aqui. Lá no livro de 3 João, que foi até o versículo que eu comentei ontem, ele diz assim, quer ver? Deixa eu achar aqui para você, para poder ler junto com você. Ele diz lá no livro, 3 João, é isso aí, eu acho que é terceira, é isso aí. Diz assim, em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo,
faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então nós entendemos que a alma não tem corpo, a alma não tem cor, desculpem. A alma não tem cor. Se a alma não tem cor, por que nós vemos tantas desigualdades dentro da igreja, não é assim? E aí dentro disso também, eu separei aqui muitas coisas para estar falando. Entendemos também pela palavra que tudo lá no Jardim do Éden, quando aconteceu, o homem teve medo, né? Depois que ele pecou, que ele viu as coisas erradas, ele teve medo. Então o medo é uma das coisas que afeta as pessoas. Então o negro, pela situação da escravidão, não é assim? Pela situação lá dos portugueses que foram na África, sequestrou os negros. Aí você vai dizer para mim, mas pastora, na história antiga diz que os negros, que já acontecia a escravidão, né? Lá na África. Acontecia sim, mas era por morte, por dívida, por guerra, por nascimento, mas não era essa coisa subhumana que aconteceu no Brasil. E mais uma vez, dentro dessa situação toda, como eu estou falando da visibilidade do negro no espaço eclesiástico, eu quero perguntar, às vezes eu pergunto, né, que tipo de história foi contado para nós? Eu vejo na escola, que eu sou professora, e às vezes eu estou no meio da criançada e tudo, desde que eu me entendo como criança nas escolas, as histórias que nós vimos, o que era? Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, não é assim? Então, aonde o negro entra nisso? Até mesmo, achei interessante ontem, lá no nosso debate, um pastor psicólogo falou sobre esse assunto, que até mesmo as nossas igrejas, os nossos projetos, como vários projetos aí missionários que saem do Brasil, vão fazer missões fora, enfim, eles tratam dessa coisa do racismo desde a mesma época, também de uma maneira nivelada, de uma maneira que é sutil, mas você entende que o negro, o preto, é a cor do pecado, é a cor da ruína, tá entendendo? Então nós temos que mudar isso, porque ninguém nasce racista, mas aprende-se a ser racista, como eu tenho escutado muitas pessoas falarem que aprenderam a ser racista. Pessoas brancas nos seus lares, né? Que aprenderam a ser racista. Então, o que nós entendemos como isso? Espera um pouquinho. O racismo, ele realmente existe. Ele realmente existe de uma maneira gritante. Então, a história que nos contaram, né, alimentou a branquitude. Porque desde o princípio da escravidão no Brasil, nas Américas, né, é inconcebível como que os católicos fizeram, dizendo que o negro não tinha alma, que eles tinham que vir para as Américas para poder ser, no caso, exorcizado, tirar dos seus demônios, né? Para que pudesse eles aqui ser livres para talvez herdar o céu. Que absurdo. E eu vou estar me estendendo com esse assunto, tá bom? Então, deixa eu te falar uma coisa. O que nós queremos é isso, que a igreja, com base bíblica, né, fale e ensine para os seus fiéis que realmente essa questão da branquitude, essa questão da desigualdade racial é real dentro do protestantismo. Aí você vai comigo lá em Gênesis também, você quer ver? Gênesis, para mim finalizar esse momento, para não ficar grande o vídeo, você vai ver aqui Gênesis 10, se eu não me engano, peraí, que minha cabeça está cansada, eu dormi pouco. Gênesis 10, eu tenho tudo marcadinho aqui, é porque esse me deu vontade de fazer agora, mas eu vou pegar o meu outro caderno, que eu tenho estudado sobre isso. Olha, Gênesis 10, deixa eu achar aqui, Gênesis 10. Você vai ver Gênesis 10, 6, aqui nos descendentes dos filhos de Noé, que depois nós vamos estar falando também sobre essa questão dos filhos de Noé, né? Que eles falam que a maldição, coisa e tal, é para um outro assunto que nós vamos estar falando com você, eu vou estar falando. Nesse momento eu só quero esclarecer o objetivo do movimento negro, tá? Que não é divisória, que não é, enfim, dividir, e sim esclarecer para os nossos irmãos. Então aqui Gênesis 10, 6 diz assim: os filhos de Cã, Cush, Mizarrim, Put e Canaã. Então,
Toda vez que se fala em Cush, está se falando de Etiópia. Vai pegar o dicionário, vai pegar o mapa geográfico do mundo para você saber aonde é Cush, tá? Então ele vai falando dos filhos de Cush. Quando se fala de Cush, está se falando do povo negro. Deus criou a raça humana, mas está se falando da negritude. Então é importante que os irmãos entendam que os negros também fazem parte da Bíblia. Não é verdade? Por que nós somos raça inferiores? Por que isso? Por que as lideranças não abrem a boca para falar as coisas que aconteceram lá na África? Que tudo começou na África. É provado biblicamente, cientificamente, que a origem do homem é na África, que a origem da raça humana é na África. O Egito, ele é a civilização mais antiga do mundo. Então, por que essa problemática? Por que a liderança não transmite isso? Ontem, lá no meu debate, eu escutei N pessoas falando, gente, tem pessoas que não sabem disso. Por que quando se fala de África, não se explica o que é? Por que não mostra que nós também não somos a raça inferior? Por que não mostra as coisas boas, né? Porque só se mostra da África aquela mortandade, a AIDS, só coisa ruim. Para com isso. Vai estudar sobre a África. Aqui no princípio da Bíblia fala sobre os rios, sabe? O Rio Nilo, que é o maior livro. A África é o continente mais velho do planeta. Porque África e Ásia na modernidade, porque a África foi que começou tudo. A África deu origem ao que somos hoje, ao ser humano. Então, é mais ou menos isso aí que eu quero estar dividindo daqui para frente. Você pode até não gostar, mas eu vou estar falando isso, que eu tenho a oportunidade de fazer. Né? Através da Bíblia, eu posso dividir, através da Bíblia, eu posso dividir esse contexto, essa história que é verdadeira para ajudar outros negros e para esclarecer também, esclarecer o branco, o negro, enfim, para que nós possamos ter uma igualdade dentro do Evangelho. Porque não adianta cantar, não importa a igreja que tu é, dá-me a mão e meu irmão será, que coisa maçante, cansativa, e não é verdade, porque nós vemos as desigualdades no meio do povo de Deus. Tá bem assim? Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vai conferir na Bíblia, que você vai ver José do Egito. Nossa, é muita coisa legal. O livro de Isaías 40, 45 está cheio. Eu vou estar dividindo com você e mostrando na palavra que nós, os negros, não somos amaldiçoados, como alguns falam e pensam, mas que nós fazemos parte também do correlato bíblico, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe muitíssimo. Tchau.